Mas você não pede com respeito, não oferece amizade, nem pense em me chamar de padrinho. Em vez disso, vem na minha casa, no casamento da minha filha, e me pede para matar. É o poderoso chefão, pessoal! Salve, salve, pessoal! Seja bem-vindo ao Pod Cine, um programa sobre cinema, música... Não é de música, peguei você! Eu vou fazer de novo esse salve, salve. Programa sobre cinema, quadrinhos, animes, afins, séries... Você encontra aqui, tá certo? Seja bem-vindo e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, o pessoal aqui da Girassol adora, que são vilões que nos conquistaram. Sabe aquele vilão que tinha tudo pra ser mal? Que faz um pouquinho de mal, mas mesmo assim a gente se apega um pouquinho a eles. Selecionamos alguns vilões aqui hoje e nós vamos falar um pouquinho de alguns vilões que nos conquistaram, que na verdade não são tão vilões assim, ou são vilões, ou talvez não são vilões. Talvez as ideias deles sejam de vilões para fazer o mal, mas acaba fazendo o bem, e às vezes o bem não é tão bom assim porque é mal, mas o mal não é tão bom porque deve ser bem. Enfim, é os vilões de hoje. Roda a vinheta! Voltamos! Vamos começar sem delongas, esse vídeo vai ser rápido. Nós vamos começar com uma vilã que o pessoal aqui adora, que é a vilã da Bela Adormecida. Sim, você sabe de quem eu estou falando, né? Malévola. Durante toda a história que nós conhecemos, a Malévola, ela era a grande rainha má, a grande fada má, né? Foi tratada como má sempre, mas a Disney lançou um filme que era a visão da Malévola sobre toda a história que aconteceu da Bela Adormecida. E aí o que aconteceu? Já sabemos enrolar da história, né? Conquistou os nossos corações e a Malévola acabou não sendo tão vilã assim, né? Acabou tendo umas motivações diferentes aí e o cantinho, o olhar dela sobre tudo o que aconteceu faz a gente pensar um pouquinho se realmente ela é vilã ou se ela não é vilã, tá? Então, Malévola, a partir dos filmes denominado Malévola, né? Acabou mexendo com os nossos corações e acabou ficando esse questionamento. Ela é ou não é vilã? Então a primeira vilã que nós amamos e que nós gostamos é a Malévola, tá certo? O próximo é o arqui-inimigo do Batman, Coringa, o Joker. É isso aí, pessoal. O Coringa, ele tem uma motivação muito forte por detrás de tudo que ele faz, né? Mas com alguns filmes e alguns quadrinhos muito importantes na franquia do Batman, a gente foi entendendo um pouco essas motivações, um pouquinho da história do Coringa, e a gente foi vendo talvez que ele não é tão vilão assim, ou que talvez a sociedade acabou moldando ele da forma que ele é hoje, né? Nós vemos muito isso no novo filme do Coringa, né, com o Joaquin Phoenix, que é muito bom, que levantou um questionamento gigante acerca desse tema, né, sobre o que é ser vilão, mas nós também temos outros coringas, né? Eu falei coringa ali atrás, o pessoal me caçoou pra caramba, não pode falar mais errado aqui, desculpa. Essa é a premissa do Podcine, é ser errado, ou vilão, ou não, né? Aí entra aquela frase do Batman, uma frase muito importante, ou você morre como herói, ou você vive tempo suficiente para se tornar o vilão. É isso que acontece. Olha que coisa linda para nossa vida. E é isso, estamos falando do Coringa, né? Falamos do Coringa do Joaquin Phoenix, mas tem os outros Coringas do Batman Cavaleiro das Trevas que levam uma motivação diferente. Temos os quadrinhos do Coringa que mostram um pouquinho dessa história dele, de como ele foi se tornando e vivendo o Coringa, o Arthur Fleck, né? Então é um segundo vilão aí que mexeu com a gente, que fez a gente entender um pouquinho do que aconteceu com ele e talvez pensamos que talvez ele não fosse tão vilão assim, né? Se você for parar para poder prestar atenção, os nossos heróis que nós gostamos tantos, eles podem ser os vilões também das mesmas histórias, né? Nós temos o Batman, que é um cara que faz justiça com as próprias mãos, que teve uma motivação a partir dos pais
que foram assassinados e ele faz a justiça com as próprias mãos, né? Se nós formos pegar a lei e seguir à risca, ele está errado, né? E existe um livro gigante que fala dessas motivações, que é a psicanálise por detrás do Batman, que esse livro foi base para o Batman Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, tá? Então, se a gente for parar para pensar, o que é vilão, o que é herói? Tudo se entrelaça, né? Mas o segundo vilão aí é o Coringa, tá bom? Ele chegou mais doido do que o normal. Então tem aquela célebre frase do Coringa, né, do Batman Cavaleiro das Trevas, que ele olha pro cara, conta uma historinha gigante, muito legal por sinal, e fala: por quê? Está tão sério. Maravilhoso, maravilhoso. E também temos uma frase muito importante, muito legal também, do Joaquim Phoenix como o Arthur Fleck, que é... You don't listen, do you? Olhando pra psicóloga e depois de ela não estar escutando ele faz um diálogo ali, um monólogo super interessante e ele finaliza dizendo: All I have are negative thoughts. eu só tenho pensamentos negativos. Maneiríssimo, demais, demais, demais. O próximo vilão, esse todo mundo adora, né? É o Gru, do meu malvado favorito. Meu malvado favorito, 1, 2 e 3. Gente, quem não gosta? Era pra ser o vilão e acabou se tornando o personagem principal dos filmes, das animações. Para quem nunca assistiu Meu Malvado Favorito, é a história do Gru, que ele é um vilão, ele tem suas motivações, ele quer dominar tudo. No filme 1 ele quer conquistar a Lua, ele quer roubar a Lua para depois vender a Lua, você tá entendendo? Ele quer roubar a Lua. Só que nesse caminho ele conhece 3 menininhas, e aí ele começa a cuidar dessas menininhas, e ele pega amor por essas meninas, e ele começa a fazer coisas ruins, de vilanescas, como dizia o Chaves, um malfeitor, e aí ele começa a ter um amor por essas meninas e as coisas más não vão ficando tão más assim, só que ao mesmo tempo ele quer ser mal porque ele é mal, ele cresceu com aquilo dentro dele, né? É uma coisa muito interessante, se a gente for parar para prestar atenção, que na história a gente chama isso de etnocentrismo, né? Que nós pegamos a cultura de um lugar e a gente julga aquela cultura a partir da nossa, né? Então o Gru, ele nasceu mal, ele quer ser mal porque ele só teve aquilo na vida dele e ele só sabia ser mal. A mãe dele motivou ele a ser mal, ele teve isso de ser mal desde que ele era criança, né? Então as motivações dele eram essas, só que com o tempo ele foi conhecendo as menininhas e essas motivações foram mudando e ele queria, ao mesmo tempo que ele estava fazendo bem, ele queria mostrar para si mesmo que ele era mal, porque ele cresceu com isso, né? Mas foi mudando, o coração dele foi derretendo e nos filmes ele se mostrou ser o vilão mais amado que nós temos hoje, Gru. Meu malvado favorito. Então é o próximo vilão, o próximo malfeitor que nós amamos, tá? E eu tenho certeza, já engatando nessa reta aí, eu tenho certeza que vocês também vão citar os Minions, né? Fofinhos, fofinhos. Mas não devemos esquecer que os Minions eram vilões, eram os malvados, vilanescos. Vilanescos, nem sei se existe essa frase, agora vai existir. Os Minions, eles são seres milenares, né? Que tem uma missão, servir vilões. Só que com o tempo e no decorrer do passar dos anos, eles foram desenvolvendo atitudes boas, né? Até que encontraram quem? O Gru. E o Gru virou bom. E os Minions não queriam coisas boas, mas eles faziam coisas boas. Eles são fofinhos. São absurdamente fofinhos. É igual a menininha falando do pônei. Mas é muito fofo! É um fofinho! Então os Minions são os nossos vilões fofinhos. O próximo vilão, ele saiu direto dos quadrinhos. Teve um filme lançado esse ano que ele é um kaiju. O que é um kaiju? Kaiju é aqueles monstros gigantes japoneses, né? Como o Godzilla, tá bom? Esse kaiju é chamado Starro, o Conquistador. E ele saiu ali do Guardiões da Galáxia. Eu esqueço o nome do filme. Poxa, qual que é o nome do filme?
Esquadrão Suicida, opa! Como que eu posso? Por que eu falo Guardiões da Galáxia? Porque é o mesmo diretor, James Gunn. E eu confundo, eu adoro Guardiões da Galáxia. Eu não gostei de Esquadrão Suicida, mas gostei de Guardiões da Galáxia, tá? O pessoal vai acabar comigo, porque... Deixa isso pra lá. O Léo vai acabar comigo. Ele é um kaiju, né? O Starro Conquistador do Esquadrão Suicida, tá? Quem que ele é? Uma estrela. Uma estrela, simplesmente uma estrela com olho gigante que se libertou e saiu arrebentando a cidade toda. O próximo vilão já está acabando. Esse todo mundo conhece. Professor Abobrinha. Do Castelo Rá-Tim-Bum, o nosso careca mais famoso do Brasil. Ele era um vilão, mas todos amavam ele. Todos gostavam da participação dele. Eu gostava muito do Professor Abobrinha, do Mal. Eu adorava aqueles vilões ali, tá? Porque eles apesar deles serem os vilões daquela série, daquele programa, a gente se identificava com eles, né? Porque eles tinham, aliás, quase todos esses que nós falamos, eles têm uma humanidade, né? Eles fazem o mal, só que eles não são simplesmente maus. Eu nasci mal, vou fazer o mal e é isso que eu vou fazer. Não, eles tinham uma motivação que levou eles a fazer isso, como o Arthur Fleck, como os Minions que queriam servir, o Professor Abobrinha também. Ele queria comprar o castelo, mas ele fazia coisas boas, ele sofria, então a gente se identificava ali com ele, as pancadas que ele levava. Eu adorava o Professor Abobrinha, e quem não adorava o Castelo Rá-Tim-Bum? Era mágico. Mágico de marinheiro e de gambá. Agora vai um vilão aí pra vocês que eu adoro. Já assistiram Hora da Aventura? A aventura vai começar! Hora de Aventura! Eu adoro esse desenho até hoje. Adoro o Finn Jake. O Miguel adora. A gente senta e passa horas assistindo. A gente começa a repetir os desenhos. E aí tem um vilão ali no meio que é o Rei Gelado, que é uma gracinha. Nós amamos o Rei Gelado, tá? É um vilanesco que nós adoramos. Junto com o próximo vilão que eu já vou emendar aí junto aí já. Majin Buu. Quem que não adora o Majin Buu? Principalmente na primeira forma dele gordinho. Na forma de Dias. Forma de Dias, não é? O Majin Buu não parece o Dias, Mari? Não parece? Parece, ele é branquinho. Se colocar um negocinho na cabeça dele aqui do Dias... Puxa vida, Dias, parece você, cara. Dias Majin Buu. Vou te comer. Majin Buu, ele é um vilão... Gente, o Majin Buu é um vilão fofinho. Não porque ele é gordinho. Não, mas porque ele... As motivações dele acabou fazendo o público se aproximar um pouquinho dele, tá? Então o Majin Buu é mais um vilão que nós nos identificamos. E quando eu falo de se identificar, eu não tô falando simplesmente de fazer maldades, né? É pegar um determinado fato do que aconteceu com aquele vilão e fazer a gente se relacionar com ele, né? Por exemplo, o Thanos. O Thanos, ele demorou 11 anos para poder aparecer, ele ficou 11 anos com pequenas participações no CM, ele participou de mais 20 filmes para elaborar o seu plano de juntar as joias do infinito, simplesmente para quê? Para poder acabar com a metade do universo. Simples. A motivação dele é simples. Ele quer acabar com a metade do universo. Mas ele tem um porquê, né? Ele sofreu muito, ele foi criado nisso, ele viu a miséria por muito tempo, ele viu aquilo se degradar de uma forma que ele precisava fazer alguma coisa. Então ele diz que acabando com a metade do universo, vai dar uma folga para aquilo poder acontecer. Vai deixar as pessoas viverem um pouco mais, porque existem planetas que estão à beira de um colapso, pessoas passando fome. Então a gente vai dar mais valor. Isso é filosófico. Isso é conceito de pré-socráticos, que é a gente dá mais valor para aquilo que a gente tem, né? Você dá mais valor para a saúde quando você já passou pela doença, né? Isso quem que é o filósofo? Não é
Peraí, era o... É um filósofo da natureza. Me esqueci o nome agora. Enfim, fica aí. Esqueci o nome do filósofo, mas isso é um conceito filosófico dos filósofos da natureza, que são pré-socráticos, né? A gente tem que dar valor àquilo que a gente tem. Como? Perdendo. Simples. Os caras falam, se você perde ou se você já teve, você vai dar mais valor àquilo que você tem. Então, é o Thanos, né? E apesar dele ter dizimado metade do universo, matado metade dos nossos heróis favoritos, né? Algumas pessoas se relacionam muito com ele e é considerado aí considerado um dos maiores vilões que as pessoas mais se relacionam, né? Porque ele tem uma motivação que não é simplesmente vou matar a galera porque eu quero ser o maior vilão do mundo, eu quero dominar esse planeta. Não, ele tinha uma motivaçãozinha ali, não quer dizer que a gente é mal por se relacionar com eles, mas são vilões que faz a gente pensar um pouco, talvez até amar um pouquinho eles, tá certo? Tem outros vilões, eu trouxe esses pra vocês hoje. Deixa aqui nos comentários se você gosta de algum, Darth Vader, Mini-Me, do Austin Powers, enfim. Deixa aqui nos comentários o vilanesco, o malfeitor que você mais gosta, tá certo? Curta as redes sociais do Grupo Girassol, siga o Podcine e espero vocês no próximo programa. Até mais.